honra ao Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por terem me convidado a vir vê-los essa noite. Eu lhes transmito todas minhas bênçãos. Questão: existe um limiar, em número, de corações abertos para que seu anúncio se faça? Não, caro amigo, como dizer, tudo está pronto, mas, até o último minuto, como eu disse, nós esperamos que haja um máximo de corações abertos e um máximo de seres que estejam liberados da matriz, sem ter necessariamente que reviver na terceira dimensão, porque faz suficientemente longo tempo que muitos de vocês estão nesse lugar. Então, obviamente, o reencontro com o corpo de estado de ser é, eu diria, creio que a palavra que foi empregada ao choque de sua vida. E esse choque é algo de extremamente violento. Olhem, por exemplo, Incassable, ele teve uma pneumonia ano passado, apenas vivendo o corpo de estado de ser. Portanto, vocês podem imaginar que é algo que é um grande choque. E eu imagino também que os seres que estiverem apegados, de uma maneira ou de outra, a esta terceira dimensão, mesmo se não estiverem mais cortados de sua existência, o fato de saberem que a existência existe, porque todo mundo viverá, e serem obrigados a purificar algumas coisas e a ver o corpo de estado de ser e não poder ir ali, isso será mesmo um traumatismo importante. Não vou lhes omitir, mesmo se não houver mais separação. É por isso que nós esperamos sempre que, até o último momento possível, um máximo de almas seja capaz de se juntar ao Espírito. Aí está o que isso quer dizer. Mas vocês não estão sem ignorar, aqui como em outros lugares, que muitos seres humanos que estão despertos, ou a caminho do despertar, percebem, de modo extremamente significativo, modificações importantes ao nível do Antakarana, ou seja, ao nível dos sons que são percebidos, há modulações novas que aparecem e que são ligadas à aproximação de Maria, porque esta aproximação é irremediável. Simplesmente, a velocidade da aproximação vai variar em função dos acontecimentos, no sentido humano que vocês entendem. Simplesmente. Questão: o anúncio de Maria não estava previsto para maio de 2010. Mas jamais foi dito que Maria faria seu anúncio. Ela viria lhes anunciar seu anúncio, quando de um anúncio de seu anúncio. Fui claro. O anúncio do anúncio ocorreu, efetivamente, no mês de maio, me parece. Agora, dentro mesmo do anúncio há dois anúncios que podem ser sobrepostos, ou inteiramente, ou ligeiramente deslocados, ou talvez um pouco mais deslocados, porque nós não sabemos se o anúncio de que Maria é a mãe da humanidade é também o anúncio dos famosos 3 dias. Tudo isso ocorre num período de tempo que é compreendido entre a entrega das chaves metatrônicas, as últimas, e a data limite que é final de outubro, início de novembro de 2011. Quer dizer que, a partir do momento em que as chaves metatrônicas tenham sido reveladas à humanidade, a partir do momento em que o anúncio de Maria seja feito, tudo é possível, no instante seguinte. Mas esse instante seguinte pode ainda durar um pouco mais de um ano, porque é preciso que haja seres humanos que, através não da revelação da luz, mas da revelação da sombra que existe nesta dimensão da falsificação da humanidade, permitam também a essas almas iniciar um caminho de retorno para sua existência. É uma época especial que vocês vivem, como o sabem. Questão: qual é a finalidade dos corpos biológicos que serão preservados quando da translação? Transportar o DNA para as dimensões superiores, não como material biológico, mas como suporte de memória da matriz. É um suporte de memória de seu próprio espírito, nesta matriz. Não é de forma alguma a mesma coisa. Há também codificações vibratórias do novo DNA. Codificações vibratórias das novas regras de vida, na nova dimensão, para aqueles que irão nas diversas dimensões, que necessitam se fazer nesta matriz, mas não na matriz, o que quer dizer que vocês estarão, alguns de vocês, com um corpo biológico, enquanto a Terra estará já na luz. Mas vocês estarão, alguns, em ilhas preservadas. Mas, uma vez que tiverem descoberto a existência, vocês compreenderão por si mesmos que esse corpo não tem mais qualquer interesse.
E, aliás, aqueles que vivem a existência, somos obrigados a segurá-los, em algum lugar. Questão: pode-se compartilhar os protocolos se uma pessoa o pede? A melhor ótica é se estabelecer a si mesmo no fogo do coração e na irradiação do coração, porque esses seres que você aproximará captarão. Sem palavras. Porque dizer a alguém que não está aberto a essas dimensões, nem intelectualmente, nem vibratoriamente, nem mesmo por interesse, levar a consciência no coração, não quer dizer nada. Não é porque ele vai levar a consciência a tal lugar que isso vai, assim, por milagre, se despertar. Portanto, é mais sábio ser, como disse Miguel, os ancoradores e os semeadores de luz, que é um melhor trabalho de ajuda que vocês podem fornecer. É se estabelecerem, vocês, em seu coração e, naquele momento, vocês podem esperar se tornarem contagiosos. Questão: o 17 de julho foi anunciado como um dia importante. É importante. É importante através do que vocês vivem. Através da modificação das percepções, do início das fusões das coroas, da percepção da modificação dos sons ouvidos. É importante. É mais do que importante. É o dia da unificação, assim como Miguel disse. Vocês têm sempre tendência a querer observar os acontecimentos exteriores. Mas o que aconteceu, no interior, vai acontecer, também, no exterior, mas em outro sentido, devido aos fogos de atrito. Questão: esperava ser mais empurrado, interiormente. O maior empurrão será quando Maria vier fazer seu anúncio. Será um choque. Verdadeiramente um choque, mesmo para os seres despertos. Um choque de amor, mas um choque, assim mesmo. Para alguns, em contrapartida, será um choque de horror. Em particular para todos aqueles que participaram, de maneira lúcida, na falsificação do mundo. Agora, penso que, mesmo se são murmúrios iniciais, os acontecimentos que se desencadearam sobre o planeta, desde o início de seu ano, e mesmo há um pouco mais de tempo, são assim mesmo extremamente pesados, ao nível da lagarta, não é? Seja para os seres que se despertam, seja para os que se afastam do despertar. Questão: o papel que tinha me sido dado o ano passado continua válido hoje? Dizer que é atualizado ou não, é muito difícil de responder, porque são conselhos que são dados, em determinados momentos. Agora, as coisas mudam, a roda gira e há vezes em que seres que estão em formas de resistência, mesmo em relação à verdade do seu caminho, porque os jogos do ego, porque as feridas, porque os jogos de atração e de repulsão, são às vezes mais fortes que o objetivo espiritual propriamente dito. Que se pode fazer aí? Isso quer dizer também que todos os seres que deveriam estar em seu lugar, não estão necessariamente em seu lugar, geralmente. É o próprio princípio da encarnação. Há seres que se sacrificaram, no sentido mais nobre, para vir nesta dimensão e esqueceram que estavam no plano espiritual. E, fazendo este sacrifício, havia o risco de perder-se nesta dimensão. Era a regra do jogo. Isso fazia parte da liberdade e do risco, que eram necessários. É similar para qualquer caminho. Há seres que estão na resistência, mesmo em relação ao seu próprio caminho. Isso lhes cabe. Isso corresponde a feridas que não foram capazes de superar. Não há qualquer julgamento aí. Não há qualquer erro aí. Há simplesmente uma adaptação que se faz em função da liberdade de cada um. Aí está o que posso dizer. Agora, há também reajustes que se fazem. Questão: a transmutação poderá ser feita na suavidade? Mas é impossível. Como querem extrair-se de uma dimensão como esta na suavidade? A única maneira de vivê-lo na suavidade é penetrar o santuário do coração e se abandonar, inteiramente, à luz. A única suavidade está neste nível. Questão: a noção de limiar crítico, em relação à abertura do coração é atingida, hoje? Foi atingida desde muito tempo. Questão: cada cristal, na matriz, hoje, tem uma origem estelar específica? Certamente.
O conjunto de matrizes cristalinas, seja o núcleo intraterrestre, como todos os cristais, foi trazido sobre este planeta, há mais de 20 milhões de anos, pelos mestres geneticistas de Sírius, pelos golfinhos de pele acobreada. Elas foram elaboradas pelos Elohim, ou seres de cristal, e transportadas até aqui. Elas nasceram no lugar, mas as matrizes de partida foram trazidas por esses seres. Não pode haver vibração num planeta como a Terra, de qualquer planeta, se não houver núcleo cristalino. Há uma camada de magma, mas não é certamente o núcleo. O núcleo é o cristal. E todo planeta que nasce, se organiza a partir de um sistema cristalino. Questão: você tem uma mensagem específica a nos emitir antes de nos deixar? Recordem que a solução para todos os problemas, quaisquer que sejam, apenas existe no coração e na vibração. Progressivamente, isso foi dito, mas eu repito, essa será a minha conclusão. Quanto mais vocês vão para seu coração, mais sua vida se tornará leve e simples. Quanto mais vão para isso, mais se desabrocharão em todos os sentidos do termo, menos serão permeáveis a tudo o que não é isso, a tudo o que não é o coração, menos vocês serão perturbados pelas modificações ambientais, como pelas modificações também de seus parentes. Quanto mais vão para esta essência de vibração, mais vocês se tornarão fortes. E quanto mais se tornarem fortes, mais se tornam humildes. Aí está a estrada e aí está o caminho. Esse retorno sobre si, para a ciência, é verdadeiramente a única possibilidade de se estabelecerem na existência. Os sinais são numerosos e não é uma visão do espírito. É uma vibração que acontece, dentro mesmo de sua estrutura física. É a consciência, ela mesma, que toca estados profundamente diferentes da consciência ordinária. E quando tocam esses estados de consciência profundamente diferentes, vocês são capazes, certamente, de fazer a diferença entre a consciência do ego e a consciência do coração, porque há um mundo, eu diria, entre a consciência egóica e a consciência do coração, tal como é vivida na vibração. Então, atenção para não considerar que o ego é também o coração. Compreender o coração e viver o coração não é a mesma coisa, porque muitos seres vão se dizer, nesta humanidade, no coração. É o que eu chamaria de uma pseudo-espiritualidade psicoespiritual, ou o ego vai se iludir pelo conhecimento de certo número de coisas, pela penetração de alguns arcanos ou alguns mistérios que vai fazê-lo se autoproclamar mestre. Mas certamente não mestre de si. Ainda menos mestre de seu coração. Essa é a grande falsificação de tudo o que pôde existir sobre esta terra, onde lhes prometeram isso ou aquilo, onde o próprio ego vai se apreender de uma forma de conhecimento, qualquer que seja, e, tendo esse conhecimento, o ego vai se acreditar ter chegado, enquanto que não subiu, ele desceu. Lembrem que o coração é simples. Ele é força, determinação e simplicidade. E ele é, antes de tudo, vibração. Enquanto não há vibração, não há coração. A ilusão do coração. Nisso, um amigo e muitos outros insistiram. Hoje, vocês devem tomar consciência disso, porque, mesmo quando vocês leem alguns ensinamentos, se vocês os leem ao pé da letra, isso pode ser muito bonito. Pode-se falar-lhes de amor. Pode-se falar-lhes de compaixão. Pode-se atraí-los, seduzi-los por palavras. Mas, as palavras se traduzem em sua verdade de vida ou não? Vocês estão realmente no coração ou não? Pela vibração, pela humildade, pela simplicidade, pela força interior. Eu não falo de força física. Portanto, é muito importante assimilar, e além de assimilar, já também a vivência. Enquanto vocês não vivem esses estados, isso pode parecer ou distante, ou ilusório. E enquanto vocês não tenham penetrado a verdade das verdades, seu ego lhes fará parecer isso como uma ilusão. E é lógico. E quanto mais vocês se aproximarem da verdade vibratória do coração, mais o ego vai querer provocá-los a negar a vibração, vai tudo fazer para afastá-los da vibração. Até que o ego seja sacrificado pela passagem da porta estreita. Isso não quer dizer que o ego desapareça. Isso quer dizer que ele é transcendido pelo abandono à luz.
E, naquele momento, o próprio ego é dominado por seu espírito. Não é a mesma coisa. Portanto, todos esses mecanismos estão sendo vividos por muitos de vocês, aqui, como na escala inteira do planeta, e é preciso verdadeiramente ir para a evidência, para a simplicidade, porque, quando vocês estão na vibração, tudo se torna simples em sua vida. Se sua vida se torna complicada, se há estados emocionais exacerbados, se há crises, raivas, sem parar, se há emoções que surgem sem parar, vocês não podem pretender viver o coração. É impossível. É o coração da cabeça. É o ego que lhes diz: eu estou no coração. Não é porque vocês vão sentir coisas, ao nível periférico, pelas percepções vibratórias, não é porque vão ter estados de exaltação que vão fazê-los crer que vivem algo que é da ordem do êxtase. O êxtase, quando vocês o vivem verdadeiramente, vocês o vivem verdadeiramente. E vocês sabem que é isso. Não há qualquer dúvida possível. E, quando vocês vivem a consciência do coração, e o fogo do coração, vocês sabem que é isso. Mas vocês sabem e fazem a diferença com seu ego, eu diria, de base. Porque há um mundo, ainda uma vez, que separa a consciência egóica da consciência do coração. Quando vocês começam a penetrar a vibração e a consciência do coração, vocês sabem que é a verdade. Mas, enquanto vocês não a vivem, isso lhes parecerá como algo que o ego pode se atribuir através da ideia do coração. Mas a ideia do coração não é a vibração do coração. E, cada vez mais, vocês serão confrontados a isso. Confrontados interiormente, entenda-se. Vocês não podem estar no coração e ter coisas que vão muito mal em sua vida, porque o coração transforma tudo. Se o coração não estivesse transformando, ao nível de sua vida, para que serviria a ele? Aí está a minha palavra final. Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu amor, todas minhas bênçãos, e não se esqueçam que vocês vivem uma época mágica. Eu lhes digo até muito breve.